Olá pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que a geografia estudava e vimos que a geografia estuda aquilo que chamamos de espaço geográfico, né? E o que vem a ser esse espaço geográfico? O espaço geográfico nada mais é do que o lugar sobre a face do nosso planeta que sofreu alguma alteração causada pelo trabalho humano. É o espaço modificado pela ação humana. E por que o homem modifica o espaço? Qual é o motivo dele fazer isso? A gente viu que o principal motivo é adaptar esse espaço às suas necessidades, tornar esse espaço mais confortável para si, né? Tornar a sua vida melhor nesse espaço. Vimos que o espaço geográfico ele é composto sempre por dois elementos ao mesmo tempo. Que elementos são esses? Os elementos naturais que estão sempre modificados nesse espaço geográfico. Como assim modificados? Eles estão aqui, mas eles não estão na sua forma natural, eles não estão na sua forma preservada, eles estão modificados. Então, por exemplo, nessa imagem, nós temos aí vários elementos naturais que podem ser visualizados. A gente tem a água, né, desse rio, dessa enseada, não dá para saber o certo o que é. Nós temos as formas de relevo, nós temos a vegetação, nós temos o solo, nós temos o ar que não dá para ver, mas ele está presente. Todos esses elementos estão aí nesse ambiente que visivelmente foi modificado. Eles estão presentes, mas eles não estão na sua mais perfeita ordem, né? Essa água certamente tem elementos poluentes, esse solo também está contaminado. Essa vegetação, ela foi retirada para a construção de prédios da cidade em si. Esse ar provavelmente está poluído. Então, no espaço geográfico, os elementos naturais, eles sempre estão presentes, mas estão sempre alterados. Bom, e aquilo que mais chama atenção no espaço geográfico são esses elementos construídos, né? Aquilo que não foi colocado pela natureza ali, aquilo que só está presente por causa da ação do homem, aquilo que foi construído pelo homem. Então, nessa imagem a gente pode ver, né, um bairro e, obviamente, as construções, as edificações, mas não só isso, o arruamento, né, a maneira como a gente organiza o espaço, isso pode ser considerado uma alteração. Esse rio, como a gente pode ver, ele tá com águas escuras, então sofrendo as consequências dessa ocupação. Ele tá um rio retilinizado, ou seja, provavelmente esse rio ele não era retinho assim. Normalmente os rios no seu curso natural eles são meândricos, né? Eles têm zigue-zague. Então, existem alterações que às vezes a gente não nos chama tanta atenção, mas que elas estão presentes. E nesse rio a gente pode observar estão sendo construídos alguns pilares que provavelmente serão pontes, né, para ligar um lado ao outro desse rio, facilitando a locomoção de pessoas, automóveis, carros, novamente, para facilitar a vida do homem. Bom, que a geografia estuda os lugares modificados, ou seja, o espaço geográfico, a gente já entendeu. Mas houve um tempo no nosso planeta em que a gente pode dizer que o espaço geográfico ele não existia? Sim, a resposta é sim. O nosso planeta, na verdade, ele já foi uma grande área preservada e o homem, aos poucos, foi modificando essa grande área preservada. Nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, né, nos últimos 300 anos, essa capacidade humana de alterar esse espaço geográfico, ela foi ampliada, a ponto de hoje a gente dizer que é difícil encontrar áreas preservadas verdadeiramente. Quase tudo que era preservado se tornou espaço geográfico. O quadro se inverteu. Peraí. Opa.
Bom, quando o planeta era um grande espaço geográfico, quando o planeta era uma grande área natural preservada, isso quer dizer que não existiam homens no planeta? Existiam. Mas essa interação do homem com a natureza, ela não era intervencionista. Como assim? O homem era mais um animal nesse espaço. Ele vivia conforme os recursos dados pela natureza. Ele vivia em harmonia com o ciclo natural. Ele não alterava a natureza. Bom, esse ambiente não modificado, em que o homem é apenas um mero animal nesse espaço, vive em harmonia com a natureza, a gente chamaria de quê? Em geografia, a gente chama esse ambiente não alterado pelo homem de meio natural. Vale dizer que o meio natural não é objeto de estudo da geografia. A geografia só se interessa por estudar os lugares modificados pelo homem, ou seja, o espaço geográfico. Mas a gente reconhece que ainda pode existir no planeta locais que não sofreram essa alteração causada pelo homem, que a gente chama meio natural. Há também uma polêmica se a gente considera que ainda hoje existe ou não meio natural. Alguns estudiosos acreditam que não, que ele já não existe mais, que a capacidade do homem de alterar a natureza, ela se intensificou de tal forma que a gente consegue alterar até aquilo que não está visível para nós ou próximo a nós. Nesse ambiente, por exemplo, tão aparentemente preservado, a gente pode considerar que talvez o ar esteja alterado sem que tenha havido nenhuma intervenção direta aí, né? O ar circula pelo planeta e pode chegar a uma área preservada como essa, substâncias tóxicas que venham a modificar esse ambiente. Bom, há também muita dúvida sobre se há espaços geográficos maiores ou menores que outros, espaços mais geográficos que outros, se é que a gente pode usar esse termo. E aí eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês agora de espaços geográficos, ainda que alguns deles a gente fique na dúvida, será que é ou não é? Bom, essa primeira imagem, uma imagem de Tóquio, né, dos maiores centros urbanos do planeta. Indiscutivelmente, esse local é um espaço geográfico onde predominam os elementos naturais? Não, predominam os elementos construídos, evidentemente. Porém, a gente pode dizer que não existe elemento natural aqui? De jeito nenhum, eles estão presentes. Essas construções, elas estão sobre um solo, sobre rochas, existe uma água subterrânea, existe o ar. Essas construções foram colocadas aí respeitando uma forma de relevo específica. Então, os elementos naturais estão presentes, ainda que pouco visíveis. O que chama atenção são os construídos. Bom, uma outra realidade. Seria esse um espaço geográfico? Obviamente que sim. Não importa a quantidade de transformações causadas pelo homem em um determinado local. Se ela existe, se há alguma transformação, aquele é um espaço geográfico. Embora nesse espaço geográfico agora, uma imagem da cidade de São Tomé das Letras em Minas Gerais, a gente possa ver que existe muito mais elemento natural do que elemento construído. E elementos construídos de categorias mais sutis do que aquele que a gente viu em Tóquio. Mas esse lugar se foi modificado, ainda que minimamente ele é um espaço geográfico. Uma outra realidade onde também predominam os elementos naturais, ainda que pouco modificados, mas ainda assim modificados, é essa praia em Angra dos Reis, na Praia de Palmas, que é uma pequena ilha de pescadores com casas muito pequenas, muito simples, mas que ainda assim configura um espaço geográfico. Esse é um entreposto turístico, onde as pessoas caminham na areia, consomem comida, bebida de casas, restaurantes na orla da praia. Há uma circulação de barcos nessa praia também, para trazer esses turistas. Então, isso está modificando esse espaço
está alterando esse ambiente? É espaço geográfico. E um outro espaço que também deixa muitas dúvidas é o ambiente rural, o ambiente agrícola. Ainda que a gente olhe no horizonte e veja apenas verde, ou seja, estamos vendo apenas coisas naturais, a tecnologia, o trabalho humano está inserido nesse ambiente, né? Na natureza, no seu estado natural. As plantas, elas não crescem dessa maneira organizada e nem aglomeradas uma mesma espécie dessa forma. Quem criou isso, quem criou essa logística foi o homem para facilitar a produção de alimentos. Então, só o fato da gente ter alterado essa organização natural já faz desse espaço geográfico. Então, a gente tem ali a utilização de trabalho humano nesse ambiente. A gente também pode notar que em muitos desses espaços agrícolas a gente vai ter uso de maquinários e uma série de outras tecnologias, como o uso de sementes geneticamente modificadas, pesticidas, fungicidas, agrotóxicos, fertilizantes, o que faz desse ambiente, que aparentemente é natural, um espaço geográfico. Bom, pessoal, hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da apostila 2. Qualquer dúvida, a gente tira via WhatsApp.